Tudo começou com um choque, para o qual ninguém em Washington estava preparado. Nas últimas 36 horas, uma onda de rumores dos serviços secretos, atividade de satélites e silêncio diplomático repentino levantou uma única e inquietante questão: o que exatamente está a acontecer dentro da Venezuela que levou os Estados Unidos a assumir a sua postura mais conflituosa em anos? A mudança de tom não veio de rumores ou especulações, veio de analistas da Reuters, DW e Al Jazeera, que relataram um endurecimento abrupto da posição de Washington, combinado com novas imagens de satélite que mostram movimentos militares incomuns perto da fronteira da Venezuela com a Colômbia. Para uma região já frágil, esse é o tipo de desenvolvimento que deixa os formuladores de políticas paralisados. A cronologia é clara. Na manhã da reportagem, satélites comerciais americanos detectaram um aumento da atividade logística dentro de um complexo militar venezuelano restrito. Caminhões entravam e saíam em padrões que os analistas descreveram como inconsistentes com as operações de rotina. As rotações de guardas aumentaram, apareceram postos de controlo adicionais, e pela primeira vez em meses, contentores sem identificação foram transportados sob forte escolta para o interior das instalações. Estas observações não vieram de briefings confidenciais, mas de imagens comerciais amplamente acessíveis analisadas por think tanks independentes em Washington e Bogotá. No entanto, o nível de sigilo despertou alarmes em toda a comunidade internacional. Para entender por que os Iquara reagiram de forma tão severa, é preciso olhar para o contexto geopolítico mais amplo. A liderança da Venezuela tem estado sob crescente pressão, tanto interna como externamente, levando Caracas a estreitar alianças com atores cada vez mais fora da influência ocidental. Relatórios de especialistas em defesa sugerem que técnicos estrangeiros podem ter visitado a Venezuela para projetos de cooperação militar não divulgados. Nenhum destes detalhes confirma nada ilegal, mas a ausência de transparência é exatamente o que intensifica a suspeita. No mundo da segurança nacional, o que não pode ser explicado, muitas vezes, torna-se o que deve ser investigado. Autoridades americanas não acusaram a Venezuela de buscar armas nucleares. Instituições como a Agência Internacional de Energia Atômica não fizeram tais alegações. No entanto, analistas observam que o padrão de atividade observado ecoa a expansão industrial militar em estágio inicial em outros países durante crises passadas. É o desconhecido que mais preocupa Washington, novas estruturas sendo erguidas rapidamente, zonas de alta segurança, em expansão, comboios de abastecimento operando à noite. Esses indicadores, considerados separadamente, significam pouco. Tomados em conjunto, criam um quadro demasiado significativo para ser ignorado. Ao mesmo tempo, a Marinha dos Estados Unidos confirmou que um grupo de ataque de porta-aviões, incluindo o USS Gerald R. Ford, está a operar nas Caraíbas. As declarações oficiais descrevem a missão como operações de presença regional e estabilidade marítima. Nada além disso foi declarado. Mas observadores experientes entendem que quando a cautela diplomática desaparece e a visibilidade militar aumenta, isso muitas vezes sinaliza uma recalibração estratégica. Washington parece estar a posicionar-se para dissuadir, pressionar ou simplesmente alertar, dependendo do que surgir a seguir. Para muitos analistas, a maior preocupação não é o que a Venezuela fez, mas o que pode estar a preparar-se para fazer. Um país que enfrenta colapso econômico, isolamento político e profundas fraturas internas tende a buscar influência onde quer que possa. Se essa influência é diplomática, tecnológica ou militar, ainda não está claro. No entanto, as grandes potências, historicamente, reagem rapidamente quando a incerteza ultrapassa um limite.
Fontes dentro dos círculos políticos do ZEUA falando com cautela à mídia internacional sugerem que a postura mais recente de Washington é motivada por dois fatores. Primeiro, a necessidade de impedir desenvolvimentos militares desestabilizadores na América do Sul. E segundo, o desejo de garantir que nenhuma potência estrangeira use a Venezuela como plataforma para desafiar a influência americana na região. Durante décadas, o Caribe tem sido uma zona de segurança rigidamente monitorada. Qualquer mudança, mesmo que sutil, desencadeia um escrutínio imediato. E agora, esse escrutínio atingiu seu auge. Analistas alertam que, se novas informações de inteligência confirmarem mais irregularidades, a situação poderá escalar para um confronto diplomático com resultados imprevisíveis. Por enquanto, nenhuma ação militar foi anunciada. E as autoridades enfatizam que todas as opções permanecem no âmbito da diplomacia. No entanto, à medida que as tensões aumentam e as perguntas permanecem sem resposta, a região se aproxima de um momento em que o silêncio se torna mais perigoso do que a clareza. O que exatamente existe dentro daquele complexo venezuelano secreto e por que isso despertou a preocupação mais séria dos Estados Unidos em anos? As próximas revelações podem decidir se isso se tornará uma crise ou um ponto de inflexão. A pressão se intensificou quando analistas de defesa começaram a cruzar dados de satélite com movimentos militares regionais documentados nas últimas 2 semanas. O que eles descobriram acrescentou mais uma camada de preocupação. Os padrões de atividade ao redor do complexo venezuelano não começaram repentinamente. Em vez disso, pareciam seguir uma escalada constante e deliberada, com aumentos subtis nas rotações de pessoal, entregas de combustível e remessas de equipamentos especializados que remontam a quase um mês. Só agora, após o aumento nas últimas 36 horas, é que a escala total da atividade se tornou impossível de ignorar. Um detalhe particularmente preocupante foi o surgimento de estruturas temporárias dentro da zona restrita. Não se tratava de armazéns ou quartéis padrão. Os analistas descreveram-nas como unidades modulares montadas rapidamente e cercadas por segurança reforçada no perímetro. O seu layout sugeria operações técnicas de algum tipo, embora a sua finalidade exata permanecesse desconhecida. Embora nada nessas estruturas confirme um programa proibido, a rapidez da sua construção e o sigilo em torno do seu uso levantaram questões legítimas sobre o que Caracas está a tentar proteger. Para aumentar a tensão, especialistas em inteligência americanos notaram que aeronaves de carga estrangeiras pousaram em aeródromos militares venezuelanos várias vezes nas últimas semanas. Os dados públicos de voos não mostravam registros claros para algumas dessas chegadas, uma questão que suscitou comentários de observadores de segurança na Colômbia e no Brasil. Mais uma vez, esses fatos por si só não provam irregularidades. No entanto, quando combinados com o aumento das medidas de segurança dentro de uma instalação sensível, eles pintam um cenário em que a incerteza ofusca a transparência. Diplomaticamente, a reação foi rápida. De acordo com a cobertura da DW e da BBC, Washington entrou em contato com parceiros regionais para reunir informações adicionais. A Colômbia, que compartilha uma longa e porosa fronteira com a Venezuela, expressou maior vigilância. O Brasil, mantendo uma postura mais neutra, pediu moderação e clareza de todas as partes. Enquanto isso, o México pressionou por um diálogo diplomático renovado, alertando que interpretações errôneas em um ambiente tão volátil poderiam desencadear confrontos desnecessários. Dentro dos Estados Unidos, as discussões nos círculos políticos giram em torno da avaliação de riscos. Durante décadas, a estratégia dos Sequoia no hemisfério ocidental foi moldada por um princípio orientador: prevenir desenvolvimentos militares desestabilizadores antes que se transformem em crises regionais. Esta doutrina não implica agressão.
Em vez disso, reflete uma crença de longa data de que as ameaças à segurança próximas de casa devem ser monitorizadas antecipadamente e tratadas de forma decisiva através da diplomacia, pressão ou parceria. Neste contexto, os desenvolvimentos na Venezuela são vistos como altamente invulgares e potencialmente consequentes. Enquanto isso, a presença do USS Gerald R. Ford no Caribe continua a chamar a atenção. Analistas navais enfatizam que os UANAIDU operam rotineiramente porta-aviões na região. Mas o momento dessa mobilização alimentou especulações. As avançadas asas aéreas do navio, capazes de resposta rápida em ambientes complexos, dão a Washington uma vantagem significativa em momentos de tensão crescente. No entanto, o Pentágono manteve uma posição firme. Nenhuma ação militar foi autorizada, e o grupo de porta-aviões está a realizar operações de rotina. Porém, a portas fechadas, os decisores políticos questionam por quanto tempo a situação pode permanecer rotineira. Especialistas da Reuters observam que as autoridades americanas estão a preparar uma série de planos de contingência, desde vigilância reforçada até campanhas de pressão diplomática, com o objetivo de obrigar a Venezuela a oferecer maior transparência. O objetivo não é o confronto, mas o esclarecimento. O que exatamente o governo venezuelano está a construir e por que agora, dentro da Venezuela, o clima político oferece poucas respostas. O governo mantém um controle rigoroso da informação e a mídia estatal não reconheceu o recente aumento da atividade militar. Esse silêncio apenas aprofunda as suspeitas. Jornalistas independentes limitados pelo acesso restrito relataram aumentos no tráfego militar perto da região fronteiriça, embora não possam confirmar o objetivo dos movimentos. A falta de comunicação oficial deixa espaço para especulações, um vácuo que aumenta a tensão tanto a nível interno como internacional. Especialistas regionais alertam que a liderança da Venezuela pode acreditar que o sigilo oferece vantagem estratégica. No entanto, a história mostra que a ambiguidade em questões militares delicadas muitas vezes tem o efeito oposto. A incerteza gera desconfiança. A desconfiança gera pressão, e a pressão, quando sustentada, pode levar a situações de escalada indesejada. Enquanto o mundo observa atentamente, uma pergunta se torna cada vez mais urgente. A Venezuela está a preparar-se para uma mudança estratégica ou isso é simplesmente um aumento mal interpretado, acelerado pela instabilidade interna? A resposta pode redefinir a segurança regional por anos. Os próximos desenvolvimentos podem fornecer as primeiras pistas reais. À medida que o escrutínio se intensificava, uma nova camada de complexidade emergiu dos dados econômicos e geopolíticos que os analistas vinham monitorando discretamente há meses. As redes financeiras internas da Venezuela, há muito tempo, pressionadas por sanções e isolamento político, mostraram sinais de transações incomuns de alto valor encaminhadas por intermediários em regiões conhecidas por estruturas corporativas opacas. Essas transferências não eram ilegais por si só, nem estavam definitivamente ligadas a aquisições militares. Mas o seu timing levantou suspeitas. Muitas das transações coincidiram precisamente com o período em que imagens de satélite começaram a captar uma atividade acelerada no complexo militar restrito. Especialistas entrevistados pela Reuters observaram que a Venezuela tem contado cada vez mais com parceiros estrangeiros para assistência técnica em vários setores, desde infraestrutura energética até projetos de engenharia avançada. Na maioria dos casos, essas relações são legítimas. No entanto, quando movimentos financeiros, chegadas de aeronaves estrangeiras e aumento da construção militar convergem num curto espaço de tempo, os analistas não podem ignorar a possibilidade de que uma iniciativa estratégica significativa esteja em andamento, mesmo que o seu objetivo permaneça oculto. Ao mesmo tempo, o clima político em Caracas tornou-se mais turbulento.
Observadores independentes relatam que as divisões internas na liderança venezuelana se aprofundaram nos últimos meses. As facções discordam sobre como responder ao declínio econômico e à dependência excessiva de potências externas. Em períodos de tensão política intensificada, os governos recorrem frequentemente a projetos que reforçam simbolicamente a soberania ou dissuadem ameaças percebidas. Ainda não se sabe se o atual reforço militar reflete tais motivos, mas o contexto acrescenta outra camada ao quadro em desenvolvimento. As reações internacionais têm refletido tanto preocupação como cautela. A União Europeia, por meio de declarações divulgadas pela DW, pediu total transparência de Caracas, instando o governo a fornecer aos observadores internacionais acesso a instalações sensíveis se necessário. Autoridades em Bruxelas enfatizaram que erros de cálculo no hemisfério ocidental podem ter repercussões muito além das fronteiras regionais, especialmente dada a atual instabilidade na geopolítica global. Enquanto isso, a Colômbia aumentou discretamente a vigilância ao longo de sua fronteira comum, monitorando os padrões de tráfego aéreo e os movimentos de tropas com maior atenção. Em Washington, o tom permanece firme, mas controlado. O governo do Zitetucielá evitou linguagem inflamada, optando por enfatizar a importância da clareza e da verificação. Autoridades que falaram com os principais meios de comunicação enfatizam que nenhuma suposição foi feita sobre as intenções da Venezuela. No entanto, elas também ressaltam que a ambiguidade no desenvolvimento militar, especialmente em estados voláteis, requer monitoramento proativo. A memória de crises passadas em que sinais de alerta precoce foram ignorados continua a moldar os cálculos de risco dos Estados Unidos hoje. Isto leva à questão estratégica fundamental: quais são os cenários potenciais por trás do aumento do poderio militar venezuelano? Os analistas apontam 3 possibilidades gerais. O primeiro cenário é a reestruturação defensiva. Enfrentando pressões políticas crescentes e infraestruturas em deterioração, a Venezuela pode estar a reforçar instalações militares importantes para proteger as suas fronteiras, dissuadir adversários ou proteger ativos valiosos. Esta interpretação está alinhada com o comportamento típico de estados que se sentem ameaçados. O segundo cenário envolve parcerias externas. O aprofundamento dos laços da Venezuela com potências não ocidentais pode ter incentivado projetos de desenvolvimento conjunto envolvendo tecnologias avançadas ou capacidades industriais especializadas. Se tal cooperação estiver ocorrendo dentro do complexo, isso explicaria a presença de técnicos estrangeiros e medidas de segurança acima do normal. Embora não seja inerentemente perigoso, esse cenário representa desafios para o equilíbrio regional e a transparência. O terceiro cenário, e o mais preocupante, embora ainda especulativo, é que a Venezuela possa estar a tentar desenvolver uma capacidade de dissuasão estratégica além dos seus ativos militares tradicionais. Não necessariamente armas de destruição em massa, mas sistemas concebidos para alterar a influência geopolítica. Isso poderia incluir mísseis sofisticados, plataformas de vigilância avançadas ou tecnologias de dupla utilização. Embora não haja provas que confirmem isso, a convergência de sigilo e envolvimento estrangeiro e construção acelerada alimenta o debate em curso entre especialistas. Seja qual for a interpretação que se revelar correta, uma realidade é inegável. O atual nível de opacidade é insustentável. Numa era em que imagens de satélite de alta resolução estão disponíveis tanto para governos como para o público, o sigilo muitas vezes leva a erros de julgamento. É por isso que Washington está a agir rapidamente para reunir informações confiáveis e coordenar com parceiros regionais antes que as suposições se transformem em conclusões. Por enquanto, a situação permanece instável. Analistas alertam que a janela para a desaceleração diplomática está aberta, mas não permanecerá assim indefinidamente. Se a ambiguidade persistir enquanto os movimentos militares se intensificam,
A pressão da comunidade internacional aumentará e com ela o risco de confrontos indesejados. O mundo agora aguarda um sinal de Caracas, um momento de clareza que poderá determinar se esta situação se estabilizará ou entrará num capítulo muito mais perigoso. À medida que a pressão diplomática aumentava, as comunidades de inteligência em toda a região começaram a coordenar-se mais estreitamente, comparando dados e analisando padrões passados do comportamento militar venezuelano. Um detalhe logo se destacou. Caracas, historicamente, aumentou a segurança em torno de instalações sensíveis, precisamente nos momentos em que a incerteza política interna atingia o seu auge. Com a inflação ainda a desestabilizar a vida cotidiana e as rivalidades internas a ferver sob a superfície, muitos especialistas acreditam que o governo pode estar a tentar proteger ativos estratégicos como uma proteção contra fraturas internas. O Ministério da Defesa da Colômbia, em relatórios citados pela mídia internacional, confirmou que suas unidades de vigilância observaram comboios noturnos irregulares se dirigindo para a região da fronteira com a Venezuela. Embora seu conteúdo não pudesse ser identificado, o momento coincidiu com o mesmo intervalo capturado por satélites comerciais. O Brasil, por sua vez, destacou aeronaves de monitoramento adicionais ao longo de sua fronteira norte, uma medida descrita como preventiva, embora claramente influenciada pela repentina atenção dada às atividades não divulgadas da Venezuela. Para analistas globais, esses desenvolvimentos levantaram uma questão crítica. A Venezuela está sinalizando força para seus rivais ou ocultando fraqueza dentro de suas próprias fileiras. Governos sob tensão interna muitas vezes elevam a visibilidade militar para projetar estabilidade. No entanto, o sigilo em torno das instalações venezuelanas perturba essa narrativa. Demonstrações verdadeiras de força são normalmente públicas deliberadas e projetadas para fins de propaganda. Projetos de construção ocultos e comboios silenciosos sugerem algo completamente diferente, uma iniciativa estratégica não destinada ao público externo. Neste contexto, Washington acelerou os esforços de partilha de informações com parceiros regionais. Relatórios da Reuters descrevem uma maior coordenação entre as agências de segurança americanas, colombianas e caribenhas. Estes canais não são novos, mas a intensidade da atividade indica um nível de alerta elevado. Os analistas salientam que os Estados Unidos estão a agir de forma metódica, evitando declarações provocadoras, enquanto reforçam discretamente a sua consciência situacional. Enquanto isso, o USS Gerald R. Ford continua os exercícios de rotina no Caribe, embora especialistas militares apontem que a rotina muitas vezes se torna uma mensagem estratégica durante períodos de tensão. A presença do porta-aviões por si só não indica um conflito iminente, mas envia um lembrete claro: os Estados Unidos mantêm um alcance operacional esmagador no hemisfério. Durante décadas, essa realidade tácita moldou os cálculos regionais. Hoje, ela continua sendo fundamental para os esforços de Washington para evitar uma escalada sem confronto direto. Dentro da Venezuela, o clima parece cada vez mais tenso. Jornalistas independentes, embora limitados pelos controlos governamentais, relatam um aumento notável no movimento de veículos militares em áreas estratégicas. Moradores de cidades fronteiriças começaram a partilhar imagens online de longas colunas de equipamentos, gerando especulações, mas poucas respostas. A mídia estatal venezuelana, no entanto, permaneceu em silêncio, sem confirmar as atividades incomuns nem oferecer explicações. Esse silêncio continua a aprofundar a sensação de incerteza. Analistas estratégicos alertam que a opacidade prolongada é inerentemente desestabilizadora. As nações que observam as ações da Venezuela podem interpretar o sigilo como uma preparação para o confronto ou alinhamento com potências externas. Mesmo que o verdadeiro objetivo seja benigno, a interpretação errônea, por si só, pode desencadear mudanças políticas que aumentam as tensões regionais.
Na geopolítica, a ambiguidade raramente é neutra. Ela se torna um trunfo ou um passivo, dependendo de como os outros a percebem. Ao mesmo tempo, especialistas em política externa apontam uma tendência mais ampla: o hemisfério ocidental está a entrar num período de renovada competição estratégica. As potências globais estão a expandir a sua presença, investindo em laços políticos, econômicos e militares em toda a América Latina. O aprofundamento das relações da Venezuela com atores não ocidentais já remodelou a dinâmica regional. Qualquer novo desenvolvimento, especialmente um envolto em sigilo, inevitavelmente atrai o escrutínio de Washington, Brasília e Bogotá. Neste cenário, cada vez mais volátil, a transparência torna-se mais do que uma virtude diplomática. Torna-se um mecanismo estabilizador. Quanto mais tempo a Venezuela ocultar informações sobre as suas atividades, mais os atores externos preencherão o vazio com as suas próprias interpretações, avaliações de risco e piores cenários. A história mostra que o erro de julgamento prospera na incerteza e pode levar as nações a tomar decisões que, de outra forma, evitariam. Por enquanto, o mundo observa atentamente, aguardando qualquer sinal de Caracas que possa esclarecer as intenções, seja por meio de declarações oficiais, inspeções internacionais ou simples reconhecimento da atividade. A Venezuela detém a chave para acalmar os ânimos. A alternativa, o silêncio contínuo, apenas aprofundaria as suspeitas e aceleraria a coordenação regional contra ameaças percebidas. E a cada dia que passa, os riscos aumentam. Qual é o objetivo estratégico por trás do reforço oculto da Venezuela e por quanto tempo a região esperará por respostas? A próxima etapa pode determinar se a situação se acalma ou se torna o teste geopolítico mais sério nas Américas em anos. À medida que o ambiente de segurança regional se tornava mais tenso, os canais diplomáticos começaram a experimentar um aumento de atividade. Consultas discretas ocorreram entre Washington, Bogotá e Brasília, com cada governo buscando garantias de que a escalada poderia ser evitada por meio de transparência coordenada. No entanto, apesar desses esforços, o problema central persistia. Caracas não havia oferecido nenhuma explicação para o rápido e secreto aumento dentro do complexo militar restrito. O silêncio em um clima geopolítico já frágil tornou-se sua própria forma de comunicação. Organizações internacionais também entraram na discussão. Analistas políticos da Organização dos Estados Americanos instaram a Venezuela a fornecer esclarecimentos básicos para evitar que a desinformação alimentasse a ansiedade regional. A sua posição era simples: quando várias nações começam a detectar atividades incomuns, a governança responsável exige comunicação. Mas Caracas continuou em silêncio. A ausência de qualquer narrativa oficial deixou espaço para especulações, e a especulação é o ingrediente mais volátil na dinâmica de uma crise. Enquanto isso, especialistas em defesa em toda a Europa e América do Norte examinaram a sequência de acontecimentos com crescente preocupação. O seu foco não era apenas a instalação em si, mas a convergência de eventos, fluxos financeiros inexplicáveis, chegadas de aeronaves estrangeiras, zonas de segurança ampliadas, aumento do tráfego de comboios e modificações na infraestrutura do local. Cada componente considerado individualmente poderia ser descartado como atividade militar de rotina. Juntos, eles formavam um padrão inconfundível que exigia explicação. Mesmo analistas que normalmente adotam uma interpretação cautelosa e não confrontativa, começaram a reconhecer que a situação havia assumido um caráter diferente. Dentro dos Estados Unidos, os planejadores estratégicos enfrentavam uma equação complexa. Por um lado, Washington tinha um interesse claro em evitar erros de cálculo. Por outro, quanto mais a opacidade persistia, maior era a pressão para responder. A história recente demonstrou como a ambiguidade pode rapidamente transformar-se numa ameaça percebida.
É por isso que fontes citadas pela Reuters enfatizam que os decisores do CESUAPC estão a analisar todas as informações de inteligência de fonte aberta, cruzando-as com parceiros regionais e preparando caminhos diplomáticos para lidar com a situação sem aumentar as tensões. Ao mesmo tempo, diplomatas latino-americanos de alto escalão alertaram que potências externas que observam de longe podem interpretar o silêncio da Venezuela como uma oportunidade. Numa era definida por alianças mutáveis, qualquer sinal de ambiguidade estratégica pode atrair atores que buscam expandir sua influência. Se Caracas estiver cooperando com parceiros estrangeiros em tecnologia militar sensível, mesmo que seja totalmente legal, a falta de transparência pode amplificar as preocupações de Washington e criar um desalinhamento estratégico em todo o hemisfério. Enquanto os formuladores de políticas internacionais tentavam lidar com a crescente incerteza, a população venezuelana vivia uma realidade totalmente diferente. As dificuldades econômicas tornaram a vida cotidiana instável, e os rumores de aumento da atividade militar acrescentaram novas camadas de ansiedade. Os residentes próximos das regiões fronteiriças relataram ter visto mais aeronaves sobrevoando a região e mais postos de controlo nas principais estradas. Embora nada disso indique um conflito, a atmosfera reflete uma nação que luta contra uma tensão que não consegue compreender totalmente. Os civis sentem que algo significativo está a acontecer, mesmo que não lhes seja dito o que é. Para os governos regionais, o desafio reside em evitar que a situação caia num ciclo de interpretações erradas. A Colômbia já reforçou a vigilância aérea. O Brasil está a monitorizar os padrões de movimento das tropas com maior precisão. Os estados caribenhos mais pequenos, cientes da presença do grupo de porta-aviões do CEUAI-UU, temem que qualquer mal-entendido possa comprometer a sua própria estabilidade. O hemisfério entrou numa fase em que a margem para erros diminui a cada dia. Especialistas em política externa argumentam que o próximo passo da Venezuela determinará o rumo da crise. Se Caracas optar por se comunicar, mesmo que minimamente, as tensões podem diminuir rapidamente. Reconhecer as recentes construções ou convidar observadores para examinar áreas não sensíveis seria um sinal de que a prioridade é a transparência e não a escalada. Mas, se o governo permanecer em silêncio, Washington e seus parceiros podem começar a supor que a ambiguidade é intencional, uma estratégia destinada a dissuadir ou ocultar iniciativas sensíveis. Em crises geopolíticas, o silêncio é frequentemente tratado como uma forma de sinalização. E quando um sinal não pode ser interpretado claramente, as nações se preparam para múltiplos resultados. Essa preparação por natureza amplia a prontidão militar, intensifica a atividade de monitoramento e acelera a pressão diplomática. A situação encontra-se agora numa encruzilhada. Analistas alertam que os próximos dias poderão determinar se isto continuará a ser um impasse diplomático ou se evoluirá para um desafio regional prolongado. A Venezuela dará um passo em frente com esclarecimentos, ou o hemisfério será forçado a agir sem eles. A resposta poderá moldar a trajetória da segurança do hemisfério ocidental nos próximos anos. À medida que as horas passavam, a atmosfera regional tornava-se mais pesada, marcada por cautela diplomática e antecipação estratégica. Os observadores internacionais agora concordam em um ponto: o silêncio contínuo do governo venezuelano tornou-se a variável determinante em uma crise que nenhuma nação deseja, mas que nenhuma pode ignorar. Sem uma comunicação clara, cada novo movimento, cada comboio, cada imagem de satélite adquire um significado desproporcional. Essa é a natureza da geopolítica moderna. Na ausência de certezas, as percepções preenchem o vazio. Os analistas de Washington continuam focados em evitar uma escalada. Relatórios da Al Jazeera e da DW observam que os EUA continuam a apostar numa abordagem em camadas, monitorização intensificada por satélite, partilha alargada de informações com parceiros regionais e mensagens diplomáticas cuidadosamente calibradas.
Esta estratégia visa equilibrar firmeza e contenção, garantindo que a Venezuela compreenda a gravidade da situação sem interpretar as ações americanas como provocatórias. No entanto, o dilema é inconfundível. A transparência pode amenizar a tensão. O silêncio pode endurecer as suposições. Durante semanas, analistas alertaram que a ambiguidade dentro das instalações venezuelanas poderia levar as nações vizinhas a se prepararem para os piores cenários, mesmo que esses cenários nunca se concretizassem. E agora, o hemisfério se encontra nesse limiar, navegando na incerteza no escuro. Dentro da Venezuela, a dinâmica interna continua a complicar o quadro. As divisões políticas permanecem arraigadas, as pressões econômicas persistem e a confiança entre o governo e a população continua frágil. Nesse ambiente, o sigilo em torno de grandes projetos militares pode criar efeitos indesejados tanto a nível interno como internacional. Os cidadãos especulam, os vizinhos observam atentamente. Facções rivais interpretam mal as intenções. Analistas argumentam que a falta de clareza pode, em última análise, enfraquecer a própria posição estratégica do governo ao convidar pressões que ele não pode controlar. Os países da região responderam com cautelosa precisão. A Colômbia reforça a vigilância, evitando retórica inflamada. O Brasil apela a um quadro diplomático para lidar com a incerteza. Os pequenos estados caribenhos alinham-se discretamente com Washington, conscientes de que qualquer erro de cálculo pode afetar a sua estabilidade. A região entrou num delicado equilíbrio: preparar-se sem provocar, monitorizar sem acusar e coordenar sem escalar. O que torna a situação ainda mais delicada é o contexto global. O mundo já está a navegar por múltiplas crises simultâneas, desde mudanças nos blocos de poder até a competição por recursos e a renovada rivalidade estratégica entre as grandes potências. Nesse ambiente mesmo, pequenas ambiguidades regionais podem se tornar pontos de alavancagem para atores que buscam influência. Essa realidade ressalta porque Washington vê a questão venezuelana não apenas como um desafio local, mas como parte de um mosaico geopolítico mais amplo. Ainda assim, o caminho a seguir permanece aberto. Analistas enfatizam que a crise ainda não se transformou em confronto. O grupo de porta-aviões do Zewaresaiwa mantém presença, mas não assumiu nenhuma postura de escalada. Os governos regionais continuam a enfatizar o diálogo, não a pressão. E as organizações internacionais permanecem prontas para facilitar medidas de transparência se Caracas concordar com elas. A situação é tensa, mas não é irreversível. Em última análise, o próximo passo cabe à Venezuela. Uma única declaração reconhecendo a atividade, a disposição de receber observadores ou um gesto em direção à comunicação aberta poderia mudar drasticamente o tom regional. Sem tais medidas, o vazio de informações continuará a se expandir, moldando as decisões políticas em Washington e em toda a América Latina, com base em suposições e não em fatos. O que permanece claro é que o hemisfério está a entrar num momento decisivo. Será este um novo capítulo de estabilidade regional moldado pela clareza ou uma lenta descida para uma suspeita prolongada e atritos estratégicos, enquanto o mundo observa os riscos tornam-se mais visíveis a cada dia? E até que surjam respostas, a incerteza em torno do projeto oculto da Venezuela continuará a ser um dos pontos mais monitorados nas Américas. Em momentos como este, quando a incerteza se torna a força motriz das relações internacionais, manter-se informado não é apenas importante, é essencial. A situação que se desenrola em torno da atividade militar não divulgada da Venezuela demonstra a rapidez com que a dinâmica regional pode mudar e como o silêncio dos principais atores pode remodelar os cálculos de todo o hemisfério. À medida que analistas, decisores políticos e meios de comunicação globais continuam a acompanhar cada desenvolvimento, a necessidade de informações claras, factuais e oportunas torna-se mais forte a cada hora que passa.
Se acompanhou até aqui, compreende o que está em jogo. Vê como a pressão diplomática aumenta quando a transparência desaparece e como a tensão regional pode facilmente escalar quando as perguntas permanecem sem resposta. É por isso que estamos empenhados em trazer-lhe atualizações detalhadas, cuidadosamente, verificadas e analisadas profissionalmente sobre todos os principais desenvolvimentos nesta situação em evolução. O seu envolvimento ajuda a manter esta conversa viva. Ao subscrever, comentar e partilhar a sua perspectiva, torna-se parte de uma comunidade que valoriza a precisão, a profundidade e o jornalismo responsável. Qual acha que será o próximo passo da Venezuela? Acha que a região está a caminhar para um avanço diplomático ou está a derivar para um impasse prolongado, marcado pelo secretismo e pela desconfiança? As suas opiniões são importantes, elas moldam o debate e orientam a cobertura futura. Portanto, se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para se manter conectado. Ative as notificações para receber atualizações em tempo real à medida que esta história continua a se desenvolver. E participe da discussão abaixo. O que os líderes regionais devem fazer a seguir para evitar erros de cálculo e manter a estabilidade no hemisfério ocidental? Aguardamos as suas ideias e continuaremos acompanhando esta crise em desenvolvimento com a profundidade e precisão que ela exige.